São 2 horas da manhã e eu tô aqui no meu sítio, no galpão na academia. O lobo tá latindo, eu tô ouvindo um barulho estranho. E agora eu só tenho vocês como a minha companhia. Vocês vão ter que ficar comigo porque eu tô com medo. É, você tinha que estar aqui. O que você chama de universo, Deus, eu não sei. Uma consciência maior, não sei. Chame do que quiser. Mas essa consciência existe. E tá te enviando um sinal o tempo inteiro. Esse vídeo é o sinal. Deixa essa frase entrar na sua cabeça. Você acha que é por acaso que justo agora, no momento que você está sentindo o que você está sentindo, alguém aparece na sua tela falando exatamente as coisas que você precisa ouvir? Você acha que você precisava ouvir isso? Você acha que é por acaso que você abriu o aplicativo, essas horas, e você não escolheu outro vídeo, você clicou nesse vídeo desse maluco? Você acha que é à toa? Você foi chamado aqui. E na hora que você precisava ser chamado, você atendeu. Eu vou te contar uma coisa. Eu já passei por um momento muito ruim na minha vida. Sem dinheiro, sem direção, sem ninguém que olhasse pra mim e dissesse: eu acredito em você. Eu lembro de uma noite específica que eu tava tão sem chão que eu peguei o celular e fiquei rolando o feed pra fugir. Fugir da minha própria cabeça, da minha própria companhia e dos meus próprios pensamentos. Não era pra me distrair, era pra me anestesiar. Apareceu um conteúdo de um gringo que eu nunca tinha ouvido falar, dizendo exatamente a coisa que eu precisava ouvir naquela noite. Eu era cético. Desde então, quanto mais eu estudei sobre ciência, universo, astronomia, mais difícil ficou ser cético. Eu sabia que aquele vídeo não tinha caído na minha tela por acaso e que um dia atrás eu tinha pedido um sinal para o universo. Eu ainda não falava Deus, eu falava universo, porque eu me sentia superior quando eu falava universo. Não foi mágica. Mas a virada começou ali. Porque aquele vídeo plantou uma semente na minha cabeça. E essa semente me fez ouvir o outro. E ver que talvez todas as respostas que eu peço para Deus e para o universo esteja sendo entregue. Mas a gente espera receber essa mensagem de forma épica. Deus saindo: meu filho! Não é assim não. É mais sutil. O mal, ele é espalhafatoso. O bem, ele é sutil. Bom, estamos aqui, né? A virada na sua vida vai começar quando você reconhecer que você está sendo chamado. Pronto, falei. Quanto mais você se distancia da sua essência, da sua alma, mais você adoece. Atender o chamado não é fácil. Atender significa ir contra tudo que você foi ensinado. Atender significa confiar quando o cérebro pede prova. Atender significa agir antes de entender. Atender significa fazer mesmo com medo, mesmo sem certeza e mesmo sem ninguém aplaudindo. É você sendo odiado, tentar uma vez, falhar, as pessoas te odiarem, falar que você é um merda, que não vai conseguir, porque elas estão projetando o medo delas em você. E você, ao invés de você ouvir, ao invés de você falar, talvez elas tenham razão, talvez eu seja um merda mesmo, você simplesmente confia que há um sinal dentro de você, uma chama, uma semente, e talvez essa semente nada mais seja do que um pouquinho de Deus em cada um de nós, uma consciência coletiva. E se todos nós fomos um pouquinho, uma parte dele, alguma coisa dentro do nosso coração vibra e fala pra gente aonde a gente tem que ir, da onde veio essa centelha divina, da onde vem uma ideia, da onde que vem. Ninguém explica o divino, nem a ciência explica. Pode estudar esse pertalhão cético, estude. Nem a ciência explica o que é a matéria escura. Nem a ciência explica onde a gente guarda muitas das nossas memórias. Nem a ciência explica aonde a gente guarda tanta emoção. Onde a gente processa tanta coisa. E você pode me falar agora: é no hipotálamo, não é? Um negócio assim? Não é. Tem coisa que a gente ainda não consegue explicar. E para que explicar? Por que a gente fica tentando buscar explicação para absolutamente tudo? Por que você acredita
num sinal de Wi-Fi chegando de um satélite e não consegue compreender e acreditar que talvez exista um criador que fala com você por meio de um sentido que foi ignorado e não foi lhe ensinado na escola, chamado intuição, e que você é capaz de criar, é um co-criador, assim como o criador, imagem e semelhança dele, um ser humano, um ser capaz de viajar, passado, presente e futuro. A imaginação, a sua cabeça cria cenários vívidos. Esses cenários te causam emoções fortes. E essas emoções fortes faz você e o teu cérebro viver aquela cena na sua cabeça como se ela fosse real. Quando uma pessoa entra na sua vida e é uma pessoa boa, ela tem uma presença que é quase como se ativasse algo em você, né? E muitas vezes a presença de uma pessoa, de uma mensagem, abre uma porta. E essa porta é uma oportunidade para você voltar a viver o que você quer viver. Você tem que sair do barulho. Tem que sair um pouco do celular. Você vive estressado. Por isso que eu me isolei aqui no sítio, na natureza. Eu estava sendo distraído. O carro que eu queria não era o carro que eu queria. A casa que eu queria não era a casa que eu queria. A viagem dos meus sonhos não era a viagem dos meus sonhos. Só era a viagem que eu vi no Instagram e parecia bonito demais. Então eu me comparei e falei, e se fosse eu? Por que esse cara merece e eu não? E aí eu comecei a invejar. É normal a gente invejar. Deus sussurra no nosso ouvido quando a gente não está seguindo a nossa alma. A gente adoece fisicamente. Eu acredito que o câncer do meu pai é proveniente da raiva, do temperamento, de tanto que ele odiou o mundo, do tanto que ele xingou. Graças a Deus meu pai está curado. Hoje ele está mais calminho.